Renan Calheiros não permitiu busca e apreensão dentro de gabinetes no Senado. Salvo engano, foi do José Serra. Eu preciso me lembrar agora, mas tem um episódio parecido com isso. Eu vou me lembrar exatamente, mas ele não permitiu. Não permitiu. É a primeira vez que eu vi o Silvio usando a expressão "eu vou me lembrar". É verdade. Geralmente é porque eu tô automático. Né? Não, eu tô ligando muitos pontos. Espera um pouquinho que já vem. Mas olha só, eu queria falar também de um outro assunto aqui nesse programa, que é o seguinte. Hoje pela manhã, quero ouvir o Flávio, quero ouvir o Cauty. Acho que foi hoje pela manhã, o Carlo Cauty me mandou uma mensagem dizendo: Silvio, o Luiz Roberto Barroso é o único presidente, ministro de corte em Davos, na Suíça. Em Davos. Ele foi à Suíça, no Fórum Econômico Mundial, falar de crime organizado, segurança pública e Amazônia. Aí lá ele fala, como a Cris mencionou, os progressistas, nós progressistas, iluminados, né? Eu fiquei achando que em algum momento ele ia dar uma dica de livro, de filme, de uma frase, uma música, que é o que ele faz no Twitter, um samba, mas o Luiz Roberto Barroso, Cauty, começando por você, eu quero ver o Flávio também. O que o Luiz Roberto Barroso foi fazer em Davos? Evidentemente, apreciar a montanha mágica, né, do Thomas Mann, porque senão não tem nenhuma explicação. Assim, eu cobri Davos 6 vezes, eu fui 6 vezes cobrindo o Fórum Econômico Mundial, não me contaminei, tá? Fique tranquilo que eu tô... Mas eu fui cobrir 6 vezes o Fórum Econômico Mundial, eu nunca vi, não um presidente de uma corte, mas um juiz, o magistrado, porque não é um lugar de juiz, é lugar de executivos, é lugar de políticos, é lugar de chefes de Estado, não é lugar de juízes, não é lugar de magistrados. Então, assim, eu fui dar uma olhada agora no elenco dos participantes do Fórum Econômico Mundial desse ano, e 2.800 pessoas que participaram, não tem um magistrado, não tem um juiz, só o ministro Barroso aqui do STF. Agora, claramente, a viagem, se foi em missão oficial, foi paga pelo erário brasileiro, imagino. Depois a gente até vamos questionar o STF como foi paga essa viagem. Lembrando que em Davos, o custo de permanência em Davos é altíssimo. Me lembro, uma das primeiras vezes que eu fui para lá, me lembro de ter até cotado algumas vezes uma cama em Davos, uma cama, não um quarto, uma cama, custa $5.000 por noite. Então, assim, esse é o custo de estar num lugar como esse na terceira semana de janeiro de todos os anos. Mas acho que a coisa mais grave, Silvio, não é nem o fato de ele estar lá, é com quem ele discursou. Porque no painel com ele estava o presidente da Colômbia, o Petro, cujo filho está envolvido em escândalos com narcotraficantes e disse que o dinheiro do tráfico financiou a campanha do pai dele. Então, assim... Como é que se fala de problemas ligados à segurança pública, vulgo ao narcotráfico, no Brasil e, inevitavelmente, na América Latina, porque temos esta comistião, né? Temos estas fronteiras porosas também com a Colômbia, estando do lado de uma pessoa cujo filho está sendo acusado de ter envolvimento com narcotraficantes. É, no mínimo, curioso, né, Silvio? É, no mínimo, curioso. Mas, de fato, é totalmente inadequado o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil estar num evento que não tem nada a ver com justiça e não tem nada a ver com questões jurídicas, porque lá se debate de economia, se debate de negócios, se fazem negócios também. Para quem não sabe, Davos é uma pequena cidade na Suíça, onde uma vez por ano se reúnem os maiores líderes empresariais, até mesmo para eles se conhecerem, né, do mundo inteiro. Eles vão da China, dos Estados Unidos, da Rússia não mais, né, mas vinham também muitos dos países árabes, e os executivos, as empresas pagam para esses executivos uma entrada de $50.000 por pessoa para entrar no compound, né, nesse evento super blindado. Então, assim, é completamente inadequada a presença de um ministro da Suprema Corte Brasileira no local onde ele não tinha nada a ver com a história. E, com certeza, esse ano, fui dar uma olhada nos últimos 10 anos. Quem quiser checar também no site do fórum, tem todos os participantes dos últimos anos. Eu acredito que seja o primeiro caso da história de um ministro de uma Corte Suprema participando de um fórum de Davos. Sim. Quero te ouvir também, Flávio. Eu quero discordar sobre o ministro Luiz Roberto Barroso não estava tão elegante quanto você. Não estava tão elegante quanto eu, embora óbvio, estivesse né? na Suíça. É óbvio, né? Mas o cardápio que ele come, sabe? Os lugares onde ele dorme, tudo é muito mais chique do que a minha vida, não tem a menor sombra de dúvida, né? Eu só quero discordar da primeira frase do Cauty aqui. Eu não acho que Luiz Roberto Barroso ele tenha capacidade de entender um livro como A Montanha Mágica do Thomas Mann. Apesar de que se ele começou a ler ali,
reparou ali na hora que aparece o personagem Settembrini, eu tenho certeza que o Barroso e o Fux, essas duas pessoas que adoram falar em iluminismo, né? Eles acham que são aquele personagem. Vou contar pra vocês. Né? Na Montanha Mágica, eles vão pra um sanatório em Davos chamado Berghof. E neste sanatório, né, aparece esse personagem chamado Settembrini, que ele encarna, ele fala em nome do iluminismo. Ele tá o tempo todo ali dizendo, eu sou iluminista, então isso aí é pelo iluminismo, pela razão, pela ciência, não sei mais o quê. Só que o Settembrini, ele de fato, né, Ludovico Settembrini, ele é de fato uma pessoa de extrema cultura, de extrema inteligência, um dos grandes gênios que aparecem na literatura. Quer dizer, Thomas Mann precisa criar um gênio e depois ainda cria um gênio rival, que é o Nafta, né? Você imagina o que você criar dois gênios num único livro, sendo que ele cria gênios em todos os livros dele, ou seja, pessoas que não existem ainda assim são geniais. O Barroso, ele adoraria acreditar que ele é uma pessoa como o Settembrini. O Settembrini, em um momento na Montanha Mágica, ele começa a descrever justamente o Fórum de Davos, tá? Que não existia naquela época. Ele começa a descrever o que é a ONU, o que seria futuramente a Liga das Nações, no qual o próprio Thomas Mann teve participação, né, ativa no final da sua vida. Só que assim, é a ideia de você ter intelectuais que pensam a sociedade, que agem inclusive politicamente e que eles tenham, sabe, um estofo, uma bagagem ali cultural gigantesca para poder colocar aquilo ali em circulação. Agora, toda vez que eu vejo essas pessoas falando ciência, civilização, falta civilização para como fala, né? Precisamos de um surto civilizacional iluminista para o Brasil. Toda vez que eu vejo isso aí, a citação é o quê? É um samba? É uma musiquinha lá do Chico Buarque, entendeu? É um negócio que você vai em qualquer churrascaria aqui, sabe?